Fala galera do Autodrive, tudo bem com vocês? Meu nome é André e hoje eu vou passar uma dica sobre câmbio automático. Como posicioná-lo no cold start do veículo. Vocês sabem? Tem um macetezinho para lubrificar melhor o câmbio e eu vou informar para vocês agora. Com o modelo Civic G8 LXL automático. Vou fazer o cold start porque ele está a noite inteira desligado e a primeira partida do dia. Agora, beleza? Se liguem nos passos. Primeiro, é muito importante que o veículo seja colocado em parque, letra P, antes de ser desligado da última vez que for usado. Por quê? Porque o câmbio com o motor desligado é muito fácil quebrar, manuseá-lo de uma letra para outra, de uma estação a outra. Então já deixe ele no P quando for desligar pela última vez, para quando for religá-lo, ele estar pronto para ser engrenado. Ó, em parque, chave na ignição, pisa no freio e dá partida. Checkout. Motor funcionando. As letras do câmbio são ilustradas no painel de instrumento. Como podem ver, ele foi ligado em parque. Agora o macete que eu havia informado: colocá-lo em neutro, porque a partir do momento que se dá partida obrigatoriamente em parque, esse é o cold start. Como vocês podem ver, o giro está um pouco acima de 1000 RPM, para melhor circular o óleo. É a primeira partida do dia. Ele deve manter funcionando de 1 minuto a 1 minuto e meio, para que o óleo circule melhor, chegue na temperatura ideal de trabalho. Temperatura ainda fria ali no painel do velocímetro, ao lado esquerdo, como podem ver. Do lado direito é combustível. E colocar em neutro significa liberar a trava do câmbio. Sim, o parque é uma trava de segurança do câmbio. E aí, com essa trava liberada, vai fazer com que não só o óleo circule no motor, o óleo do carro, como também circule o óleo da caixa de transmissão. Inclusive para veículos com câmbio automático, como esse exemplar, o óleo da caixa deve ser trocado a cada 60 meses, 5 anos, ou 100 mil quilômetros. Esse daqui já realizou a troca do óleo, inclusive, certo? Do óleo e do filtro, a cada 60 meses ou 100 mil quilômetros. Para melhor preservar o funcionamento das engrenagens do câmbio e assim ter um câmbio funcionando por mais tempo e com maior durabilidade. Câmbio automático é o futuro, por ser mais prático e ter estado presente na maioria dos modelos e sendo requisitado pelos brasileiros, justamente porque é mais prático, não tem o pedal da embreagem, mas requer alguns cuidados para não deixar na mão
e fazendo esses cuidados como a troca do óleo cada 100 mil quilômetros ou 60 meses. Quando fizer a primeira partida do dia, ligar o motor e já colocá-lo em N, como vocês podem ver, em N, para melhor circular não só o óleo no motor, nos cilindros, como também no câmbio, porque no parque ele é impedido de circular por causa da trava de segurança do câmbio, certo? Esse exemplar tem 2 trips, o A e o B, para marcar uma viagem. No caso o B eu estou deixando para saber quando eu tenho que fazer o rodízio dos pneus, que são novos. Eu zerei quando troquei os pneus, aí de lá para cá rodei 1.638 quilômetros. Com 5.000 quilômetros está na hora de fazer o rodízio. E o trip A eu estou deixando para média de consumo no tanque, mas eu posso usar ele para marcar uma viagem, por exemplo. Esse exemplar LXL, ele marca o trip A e B. E a quilometragem, que esse é um exemplar bem novo, eu sou o segundo dono dele, 146.400 quilômetros. Todas as revisões feitas na concessionária, por tempo, a maior parte delas, 2 ou 3 na quilometragem, mas com carimbo e tudo mais, manual, chave reserva, nota fiscal. Esse é um xodó da família particular. O Civic LXL concorre com o Corolla XEI do ano de 2010, que é esse exemplar, certo? E o Civic para mim tem um desenho mais esportivo e mais interessante. Contagiro já começou a diminuir, sinal que o cold start já está terminando. Aí somente quando terminá-lo a gente pode sair com o veículo. Esta regrinha de segurança é primordial para conservar o motor, inclusive o câmbio, certo? Na melhor forma possível. E eu vou dar uma outra dica antes de sair. Inclusive, eu tô dando cold start que eu preciso fazer algumas coisas, correria do dia a dia. Só que a hora que eu for sair eu encerrarei o vídeo, justamente porque eu não estou com a GoPro e dirigir segurando o celular é infração. Nunca façam isso. Se for dirigir, não bebam e não manuseiem o celular, certo? Autodrive também é dica de segurança. Dirigir hoje para dirigir sempre, cuidando das pessoas na via e principalmente de terceiros e do equipamento. Essa é uma forma de cuidar do equipamento. O cold start: ligar o veículo, deixar o giro acalmar, abaixar de 1000 RPM. Aí vai ter certeza que a temperatura de trabalho está subindo para o nível ideal. Olha ali, estava no 0, já tem 4 pontinhos. O ideal é chegar no meio, onde está esse F. Vou chegar mais perto para vocês verem aqui, ó. O ideal é chegar aqui, aí está na temperatura ideal de funcionamento, certo? E o óleo do câmbio, para circular da melhor forma, deixá-lo no N. Tem que ser dada a partida em parque, mas depois de funcionando, colocar no N, certo? E uma outra regra: vocês sabem o que fazer quando fechar o semáforo, por exemplo? Eu vou colocar o veículo em drive para mostrar.
câmbio mudou para o drive. Vou simular que estou andando. Certo? Parei no semáforo. Apenas aciono o freio e deixo como está, porque o próprio drive, quando o carro está parado, ele vai entrar na entremarcha, que a gente fala, como se fosse no câmbio manual, o neutro, certo? E aí não tem necessidade de ficar colocando a alavanca em neutro, porque isso vai fazer com que diminua a pressão de óleo, e como o tempo parado no semáforo é alguns segundos, a hora que voltar para o drive, se você voltar a alavanca e pisar no acelerador rápido, pode ser que o óleo não subiu adequadamente e pode bater ferro com ferro as engrenagens. Então, parou no semáforo, que são paradas rápidas, mantenha no drive somente com o pé no freio. O câmbio automático é justamente dispensar a embreagem e manter as mãos posicionadas no volante, para não precisar manusear o câmbio, ou manusear o mínimo possível. No drive, acelera, breca, para no semáforo, mantendo nele. O N serve para duas funções. Você viu que em qualquer carro, não só nesse, o N vai estar posicionado entre o D, que é ir para frente, seguir as marchas para frente. Nesse caso, o carro tem 5 marchas. No Corolla, por exemplo, desse ano são 4. Então, ele vai percorrer a primeira, segunda, terceira, quarta até a quinta marcha nesse modelo. É uma marcha a mais que o Corolla. E o R é para dar marcha ré. E sempre o parque vai ser a primeira letra, que é a trava do câmbio. O Ré vai ser a segunda. O N vai estar entre o P e o D. Por quê? Justamente quando for mudar do D para o R, for estacionar o veículo, por exemplo, for dar marcha ré, dar uma paradinha no N por 1 ou 2 segundos para as polias lá dentro do câmbio, na caixa que fica embaixo da alavanca, as polias pararem de rodarem para frente, porque o D quer dizer isso, elas estão girando para frente. A partir do momento que tira o pé do freio, o carro anda. Ela vai parar, como o próprio nome diz, neutro, vai ficar numa posição neutra, e a hora que você colocar no R, ela passará a girar para trás, as polias. Eu solto o pé do freio, o carro está andando para trás, ó. Certo? E então é justamente para não quebrar. Coloca no N sempre que ele tiver em drive e você quiser mudar para o R, a letra R, Ré, por 1 ou 2 segundos, aí depois vai no R, certo? Essa é uma das funções do R, não necessariamente para parar no sinal. Parar no sinal, você vai chegar em drive, pisa no freio, que ele vai dar uma entremarcha sem baixar a pressão de óleo do câmbio. Para a hora que for tirar o pé do freio e acelerar, ele vai começar a andar normalmente, certo? E aí eu quero mudar para ré, paro no N, tá vendo que o N, a luz é vermelha, quer dizer que ele vai ficar parado. E por 1, 2 ou 3 segundos e vou pro R, nunca de uma vez, para a polia que está girando para frente não começar de uma vez girar para trás e forçar os componentes. Essa é uma das funções do N. Qual que é a outra função do N? Eu vou dar uma resinha aqui que eu andei muito para frente, como vocês podem ver.
Bom, dei a resinha. Parei por 1 segundo no N, regra de 1 segundo. Voltei pro D para ir para frente. Certo? Aí. Pus no R. Para no N. Puxa o freio de mão. Acionou o símbolo do freio, ó, vou tirar ele. Puxei novamente. Aí, a partir do momento que eu cheguei no meu destino, coloco em N, puxo o freio de mão, tiro o pé do freio, ó, tá livre lá embaixo, certo? Para o carro ser ancorado no freio de estacionamento, que ele foi projetado, freio de mão ou freio de estacionamento, para segurar o peso do carro, os 1.240 quilos. Aí depois que eu coloquei no N, ancorei o carro no freio de estacionamento ao símbolo. Ó, essa luz vermelha é do freio de estacionamento. Como vocês podem ver, essa primeira, que tem um ponto de exclamação dentro de um círculo. A outra é que eu estou sem o cinto de segurança. Eu ainda não saí, portanto não preciso colocá-lo. A partir do momento que eu for para a via pública, o uso do cinto é obrigatório e é mais seguro. Mas digamos que eu acabei de chegar neutro, puxei o freio de mão para ancorar o peso do carro no freio, aí eu coloco no P, porque o P é o momento de deixar o câmbio com a trava de segurança, mas sem ancorar o carro nessa trava. Colocar no P antes de acionar o freio de estacionamento quer dizer que vai estar sobrecarregando a trava de segurança para o peso do carro, e ele não foi projetado para isso, foi projetado para segurar o peso do câmbio. Tem gente que ancora o carro no P e depois puxa o freio de mão. A trava pode quebrar e danificar o seu câmbio, certo? Agora outros fazem pior ainda. Para o carro ancorando no P, na trava do câmbio, e deixa o freio livre. Quer dizer que o carro está totalmente dependendo da trava do câmbio. E então isso daí pode ser muito prejudicial, porque se a trava quebrar, porque o carro é muito pesado para essa travinha, ele vai estar completamente solto. Então, se liguem nas dicas. Vai parar o carro, antes de desligá-lo, coloque em N, ancore ele no freio de estacionamento. Ó, eu tirei, vou colocar de novo. Tira o pé do freio, aí coloque em parque, que é para manter o carro ancorado no freio de estacionamento, aqui ó, e o câmbio na trava de segurança, certo? O câmbio na trava de segurança. E na hora que for desligar o carro, ele está na posição certa. O parque é como se fosse uma trava a mais para o câmbio, como se fosse o câmbio manual que você coloca em neutro, aciona o freio de estacionamento e deixa ele engrenado em primeira ou em segunda marcha. Alguns motoristas têm esse hábito. No câmbio automático é como se fosse essa trava extra, deixá-lo engrenado. Ninguém deixa o carro manual engrenado sem o freio de estacionamento. E por que fazer no câmbio automático? Não pode. Esse é o jeito correto. Por outro lado, a hora que for dar a próxima partida para sair de novo com o carro, ele já está em parque, certo? Em P, que é a posição que é obrigatória para dar partida. Se ele não tiver, você tem que mover a alavanca com ele desligado, porque fora do parque ele não vai ligar. E pode ser que você força a alavanca e quebre os componentes, certo? Mas o ideal é colocar sempre antes de desligá-lo pela última vez.
Ó, enquanto estamos conversando, a temperatura tá quase no ideal, lá no meio. Tá vendo aqui? Lembra que estava no zero? Aqui, ó. Tá quase perto desse símbolo aqui, ó. Aqui é o máximo, se ficar aqui o cal ferve. E aqui é o mínimo. Não é ideal sair, porque a pressão do ABS não está na temperatura ideal. O óleo não está na temperatura ideal ainda. Então, não é ideal sair nessa posição. Mas, digamos que eu desliguei o carro. Vou dar partida. Na próxima vez que eu for usá-lo, pisa no freio, ele já está em parque. Ligo. Aí, para mim chegar e desligar o motor, o procedimento não era pôr em neutro, ancorar o carro no freio de estacionamento e depois pôr no parque com ele no freio de estacionamento. Para sair, o procedimento é inverso. Tira do parque, porque se eu tirar o freio de estacionamento primeiro, eu vou estar deixando o peso do carro na trava do câmbio, que também, se é errado para desligá-lo, para sair é a mesma coisa errado. Eu tiro do parque, vou pôr em neutro, para depois tirar o freio de mão. Cheguei no meu destino, coloco em neutro, ancoro no freio de estacionamento, libero o pé do freio e coloco em parque novamente. Esse é o procedimento correto. Dúvidas? Já sabiam destas dicas? Gostaram da sugestão de como melhor preservar o câmbio?